Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Nesse 1º de janeiro de 2025, feliz ano novo, feliz Vasco novo. Que você tenha tido uma passagem de ano maravilhosa, ao lado dos seus familiares, dos seus amigos, se passou sozinho, que Deus abençoe você. Se passou trabalhando, dignificando o seu nome, dignificando o seu trabalho. Que você tenha um 2025 espetacular e que nós tenhamos muito trabalho, muitas notícias, muitas informações, muitos debates, muita coisa nova, porque o Vasco precisa voltar a velhos hábitos, vencer, conquistar, ganhar títulos. O torcedor do Vasco não está aguentando mais. O 2024 até deu um gostinho de chegar a uma semifinal de Copa do Brasil. O Vasco volta a jogar uma competição sul-americana nesse ano de 25, o que também acende uma grande esperança. A gente vai trazer um boletim com informações, com notícias. Amanhã tem reapresentação do grupo que vai jogar o Campeonato Carioca. Segunda-feira, dia 6, tem a reapresentação do time principal que vai disputar todas essas competições do ano de 2025. Mas antes, eu quero pedir a você que dê um like, dê uma compartilhada nesse vídeo. Pegue o link, compartilhe aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Muito obrigado por você estar conosco e deixar sempre que a gente entre na sua casa. E quero aproveitar para agradecer aos nossos parceiros comerciais, e mais outros virão por aí, como a Betfair, que está com a gente em 2025, patrocinador oficial do Vasco da Gama. Da Foot Fanatics, é fute e muito mais. Dos supermercados Boa Sorte em tudo, boa sorte na vida. Do Grupo Viriato, há muitos anos atendendo você com um atendimento pleno. Quer um contador, quer um advogado? Procure a Viriato. Da galera da Gigante da Colina, espalhada aí de Manaus, passando por João Pessoa, passando por Goiânia, passando por todos os locais aonde nós estamos anunciando sempre o canal Atenção Vascaínos, aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, no Parque Jacarepaguá, em Nova Iguaçu, no Aerotal. Procure as lojas oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama. Da Magic Milhas, que ajudou muito o Vasco e ajudou muito a gente em 2024 e vai voltar forte também nesse ano de 25. Das lojas Pompadour no Barra Square. Lojas Pompadour, o melhor local para você presentear aquele que você ama. Da Casa do Fritz, lá em Penedo, se você não experimentou em 24, vá até Penedo em 25, lugar maravilhoso para você aproveitar o melhor da comida alemã. Da CH Mate, em Campinas e região, o melhor do material de construção. Da Portal Blocos, blocos para sua obra, também ali na região de Campinas. Da Menino de Ouro, a posada em Penedo que hospeda você com conforto e com muita qualidade, quartos maravilhosos, estacionamento, Wi-Fi, bistrô, café da manhã maravilhoso. Da Oluap, material de construção, Oluap cobrindo qualquer oferta da concorrência. Da Mais Ágil, mais um ano com o canal Atenção Vascaínos. Da Go Case, renovando o seu compromisso com produtos do Vasco, você compra com desconto, você compra personalizando e ajuda o clube. E também da Go Pass, ajudando o transporte da galera aqui do canal. Bom, vamos então às informações nesse boletim, que é claro, hoje não tem notícias de hoje, nada aconteceu ainda no dia 1º, mas amanhã, no dia 2, esse grupo que se apresentou no dia 27 estará de volta, vai voltar a trabalhar e já tem data de estreia, sim, dia 11, o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu. O mando é do Nova Iguaçu, mas o jogo vai ser em São Januário. Ei, Campeonato Carioca, 16h30, Vasco e Nova Iguaçu em São Januário. Um acordo entre os clubes e tudo ficou selado. Uma notícia importante que nós demos no final do ano e vamos trazer mais uma vez aqui. O Vasco conseguiu, através do contrato com a televisão, que todos os seus jogos que tem a mando poderão ser transmitidos pela Vasco TV. Importante, porque é uma maneira de que o Off Rio possa acompanhar os jogos. Vamos lá, um exemplo. Um jogo que tem apenas a transmissão da Globo para o Rio de Janeiro, como é que o pessoal de Florianópolis, o pessoal de Manaus vai assistir o jogo? É maneira de engajar, aumentar as oportunidades para aqueles que ajudam demais de fora do Rio.
E bom que a gente sempre faça aqui uma ressalva. O Vasco é o único clube que tem essa possibilidade de transmitir pela sua televisão oficial com imagens o jogo, mesmo tendo televisão local fazendo a transmissão. Mas o Vasco precisa dar alguma expectativa boa ao seu torcedor, porque o torcedor está muito, mas muito desiludido, muito chateado, porque o final do ano não foi de boas notícias, muito pelo contrário. Notícias de dificuldade para contratar, mercado muito caro, mas em compensação, os demais estão atacando. O Botafogo faz troca com o Santos, o Fluminense traz Hércules comprado do Fortaleza e traz um jogador que até se comentou, e a gente vai explicar mais uma vez isso aqui nesse boletim, que poderia vir para o Vasco, Joaquim Lavega. O Flamengo pensando em jogador estrangeiro e o Vasco com Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Tietê, jogadores que não têm grande repercussão. Daniel Fusato é um goleiro que o Vasco está trazendo do Eibar, da segunda divisão do futebol espanhol, tem boas referências, mas de qualquer maneira nada que impacte. Um zagueiro o Vasco está tentando e um atacante de lado de campo. Especulações quanto a Wanderson, quanto a Coelho, zagueiros se falou do nome de Balbuena, mas pelo menos por enquanto nada, tá difícil. O Vasco realmente entra muito, mas muito desprovido de grana. Só que é uma característica nossa aqui do canal Atenção Vascaínos, nós estamos aqui pela verdade, pela informação. Às vezes, não dar uma informação que seja legal para o torcedor é ser impopular. E a nossa preocupação não é ser popular ou impopular, é dar a notícia. Como foi esse caso do Lavega, que a gente vai de novo explicar no final desse boletim. Em momento nenhum, nós afirmamos aqui que o jogador viria para o Vasco. Falamos com o presidente do clube, mas mesmo assim, Lavega chegaria, Lavega viria para o Rio de Janeiro, iria vestir a camisa do Vasco, assinar contrato por 2, 3, 4, 10 anos. E não é popular isso não dá engajamento. E a gente vai continuar com essa nossa filosofia. Da mesma forma, quando dissemos que Pablo Verratti havia se oferecido ao Fluminense pelo seu empresário, todo mundo, é claro, acreditou no Verratti. A informação dada por nós foi confirmada pelo presidente do Fluminense no dia seguinte. Então a gente continua com a forma que a gente tem de trabalhar. A situação financeira do Vasco é muito difícil. É caótica para contratar. É duro dizer isso no dia 1º de janeiro, mas é bom que o torcedor entenda. O Vasco está entrando em recuperação judicial. Na segunda-feira teve uma aprovação praticamente da semana passada da recuperação judicial. Será que o Vasco vai ter tanta grana assim para contratar nesse momento? Talvez um pouquinho mais. Quero um exemplo? Manuel Capasso, jogador que o Vasco contratou em 2023 do Clube Atlético Tucumã da Argentina. O jogador veio, teve algumas boas participações, mas depois acabou falhando principalmente num clássico contra o Flamengo. Também não teve um bom desempenho no Campeonato Carioca do ano de 24 e foi emprestado ao Olímpia. Fez uma boa temporada no Paraguai, foi campeão paraguaio, mas o Olímpia não teve dinheiro para contratar. E aí como é que faz? Não faz. Capasso está de volta. Comenta-se a boca miúda que o Libertad poderia ter interesse no jogador, mas Capasso no dia 6 estará de volta. E aí cabe ao técnico Fábio Carille, que deve ser a grande novidade de amanhã, chegando no Rio de Janeiro, já está trabalhando nos bastidores, mas vai estar em loco no dia 2 de janeiro na reapresentação desse grupo que se apresentou no dia 27. Fábio Carille vai ver se vai contar com o Capasso, se vai ficar com o Capasso e também se vai aproveitar Souza, que é uma outra grande incógnita, porque Souza é um jogador que vem em dúvida sempre, ninguém sabe se vai jogar, se vai estar bem ou se vai estar mal, mas vai ser testado. O Campeonato Carioca talvez seja uma última chance para que Souza mostre o seu futebol. Mas será que com Souza na zaga, Capasso voltando cheio de desconfiança, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, João Vitor, que o Vasco tem que pagar €1 milhão agora, no final desse ano tem que pagar agora em janeiro para ficar com os jogadores, está negociando por conta de um acordo feito com Alexandre Matos no início de 2024. Será que é o suficiente? Tem muita quantidade, mas será que temos qualidade? A direção do Vasco precisa se comunicar, precisa mostrar serviço, porque o torcedor do Vasco, nesse momento, está muito desiludido. Mas enquanto isso, o técnico Ramon Lima vai montando o grupo, que, como eu disse, vai estrear contra o Nova Iguaçu no dia 11 de janeiro, jogo que vai acontecer em São Januário às 4h30 da tarde.
ele já tem uma espinha dorsal, tem uma base montada, tem jogadores que permaneceram no clube. O goleiro Léo Jardim, já falamos de João Vitor, os laterais PH e Puma, Vitor Luiz renovando, Piton também permaneceu, Hugo Moura, que está negociando sua permanência, Paulinho e Jair se recuperando, voltando, aliás, Jair voltou às atividades no último dia 29 e vai continuar com o grupo, não se sabe se vai jogar na estreia do Campeonato Carioca no dia 11, mas estará com o grupo, o garoto estrela que está retornando, Felipe Coutinho, Dimitri Payet, Verrete, Adson, que também está de volta, ele já tem uma base. E aí vai montando aquilo que pode. É claro que não vai contar com muitos desses jogadores para o jogo contra o Nova Iguaçu. Mas aí vai utilizar a molecada, GB, Bruno Lopes e tantos outros. E já vai ter um primeiro compromisso, porque a pré-temporada é curta e precisa de jogo. Ramon vai ter a oportunidade de comandar o Vasco num jogo contra o Volta Redonda, no dia 4, daqui a 2 dias, 3 dias, o Vasco enfrentando o Volta Redonda pela manhã em São Januário, jogo treino. E nós estamos com o vice-presidente de futebol do Volta Redonda, Flávio Horta, que confirma, sim, o amistoso e o porquê desse acordo para esse jogo em São Januário, no dia 4. Feliz Ano Novo, Flávio Horta! Oi, Flávio, sempre um prazer estar falando com vocês. Feliz 2025 para todos aí do canal Atenção Vascaínos. Que seja um ano de muito sucesso pro Vasco e pro futebol carioca, que vem colecionando títulos, e que a gente consiga seguir nessa linha. Sobre o jogo treino contra o Vasco, acho que é uma oportunidade legal para a gente, todo mundo iniciando ainda, apesar de estarmos a pouco mais de uma semana da estreia. É uma pré-temporada um pouco reduzida, um jogo treino que vai servir acho que para as duas equipes conseguirem identificar algumas carências, identificar algumas falhas e tentar corrigir para que quando chegar no campeonato a gente esteja, tanto o Volta Redonda quanto o Vasco, mais próximo do que se imagina do ideal. O Volta Redonda, que tem uma relação muito próxima ao Vasco, tem tido recentemente com o Marrone, com o MT, tem agora o goleiro Pablo também. Felipe foi treinador do Volta Redonda no ano passado, diretor técnico, e o Flávio Horta tem outras relações também dentro do Vasco e fala desse bom relacionamento entre o Voltaço, campeão da Série C, subindo para a Série B, e o Vasco da Gama. Sobre a relação com o Vasco, institucionalmente ela é uma relação muito boa. Sempre me dei bem com todas as pessoas que por aí passaram, tanto que a gente conseguiu fazer bons negócios, MT, Marrone, tem outros casos, o Pablo, goleiro, que até está relacionado para o começo do Campeonato Carioca pelo Vasco, é um atleta também que é aqui da base do Volta Redonda. Falando sobre quem está hoje, o Felipe, uma pessoa maravilhosa, Amodeu, um cara espetacular, que eu tive o prazer de conviver na Comissão Nacional de Clubes esse ano, um cara que você olha e quando você conversa com ele, você identifica que o Vasco está no caminho certo, que ele tem boas ideias. Infelizmente a gente depende de... Futebol tem muita variante, né? Mas as ideias, o jeito de conversar, o jeito de tratar, um cara muito seguro, um cara muito sóbrio no que fala, no que sabe aonde está querendo chegar com o Vasco. Então essa relação é boa, a gente sabe que tem uma pendência aí, mas a gente procura também ser compreensivo e tentar ajustar de uma maneira que também não sufoque o Vasco, que é um dos grandes times do futebol carioca, um dos responsáveis pelo campeonato carioca ter sucesso, ter audiência. Então a gente está muito na torcida aqui pelas pessoas. Marcelo também, um cara que eu estou tendo algum relacionamento nos últimos tempos. Acho que o Vasco está muito bem representado fora de campo. E o Flávio Horta se despede, falando de 2 assuntos. Primeiro, Volta Redonda como opção caso da obra de São Januário. E sobre um tema antigo, Marrone, dinheiro que o Vasco ainda deve. Será que deve mesmo? Grande abraço, Flávio Horta. Cara, vamos lá. Sobre São Januário, já mandei mensagem pro Vasco, já deixei claro para todos que eles precisarem. Volta Redonda está de portas abertas, braços abertos para receber o Vasco aqui. É casa do Vasco também, acho que o Raulino é conhecido por ser um estádio acolhedor. Então, o que o Vasco precisar, pode contar com São Januário. Cara, sobre o Marrone, eu costumo falar que são coisas que eu prefiro deixar para internamente. O que eu posso dizer é que a gente nunca teve nenhuma posição do Vasco no sentido de recusa ao pagamento.
sempre sinalizam com a dificuldade, que vai tentar resolver, mas o Vasco, sempre que pode, quando o calo aperta muito aqui, a gente dá uma chamada e o Vasco procura atender. Assim, no final desse ano, eu tive contato com o Rafael, que também nos atendeu muito bem. Fizemos um ajuste, né, porque foi a nossa primeira conversa sobre o Marrone, depois da transição da SAF, da gestão da SAF. Não o conhecia, mas ele estava ciente do assunto e pediu uma compreensão nossa, que a gente já vem tendo há algum tempo. A gente sabe dessa dificuldade e acho que a gente vai conciliar. A gente precisa receber, é óbvio, mas eu acho que a gente vai construir um cenário aí que seja favorável para o Vasco também, a forma de pagamento. Bom, vamos esperar. É um jogo amistoso, um jogo sem camisas oficiais, provavelmente 2 tempos de 45, um bom teste, o Vasco enfrentando com seu time alternativo, o campeão da Série C, o Volta Redonda. E daqui a pouco o que vai acontecer é Copa São Paulo, também importante. A Copinha, e quem traz todas as informações da Copinha, aqui nesse boletim do dia 1º de janeiro, é o querido Emerson Rocha. Fala, Emerson! Fala, Flávio, a todos ligados aqui nesse especial do dia 1º de janeiro. Feliz ano novo para todo mundo, que 2025 seja ainda melhor do que 2024, essa é a expectativa. E por falar em 2025, a base do Vasco já tem uma competição para começar o ano, se Deus quiser, com o pé direito. É a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será realizada em São Paulo. O Vasco está no grupo 32, inclusive já divulgou a lista dos 30 jogadores que farão parte desse elenco visando essa competição. Você está vendo aí na tela todos os 30 jogadores selecionados pelo técnico Matheus Curopos, que é o técnico do Sub-17, que vai comandar o Vasco nessa competição. Detalhe para alguns jogadores que eu fiz um destaque aqui nessa lista, porque são jogadores que estão na lista da Copinha e também do início da preparação para o Campeonato Carioca. São jogadores que não vão estar nos primeiros jogos da Copinha, vão estar no Carioca. Mas quem sabe, o Vasco avançando de fase, eles possam reforçar esse elenco. Tá aí todos os jogadores, e esses jogadores selecionados são o goleiro Alan Vitor, o lateral direito Paulinho, que agora é chamado de Paulo Ricardo, os zagueiros Lincoln e Luiz Gustavo, além dos atacantes Bruno Lopes e Maxwell. Como eu disse, o time será treinado pelo técnico Matheus Curopos, do Sub-17, você tá vendo foto dele aí na tela. O Vasco está no grupo 32 dessa competição, é o último grupo, ao lado do Nacional de São Paulo, o 15 de Piracicaba e o Canaã do Distrito Federal. O Vasco estreia no dia 4 contra o 15 de Piracicaba e o Vasco está na capital paulista. Essa sede é a sede de mando do Nacional, que fica na capital paulista. Então o Vasco estreia no dia 4 contra o 15 de Piracicaba, às 3 da tarde. Você está vendo aí todos os confrontos, inclusive até com as transmissões que vão acontecer dessas partidas. O segundo jogo do Vasco é no dia 7 contra o Canaã do Distrito Federal. E no dia 10 o Vasco fecha essa fase de classificação contra o Nacional, dono da casa, às 3 da tarde no dia 10. Todos esses jogos serão realizados no estádio Nicolau Alayon, que fica ali na Barra Funda, pertinho dos CTs do São Paulo e do Palmeiras, ou seja, na capital. O Vasco vai ter essa tranquilidade. Você está vendo aí o estádio Nicolau Alayon, onde o Vasco vai realizar essa primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vasco, que o último título dessa competição que tem é o único em 1992, quando tinha jogadores como Pimentel, Valdir. Naquela decisão contra o São Paulo, o Vasco acabou ganhando nos pênaltis a Copa São Paulo de 92. O Vasco, que a última vez que chegou à final foi também contra o São Paulo em 2019, aquele time que tinha Thales Magno, o próprio Thiago Reis, enfim, um time que acabou batendo na trave, perdendo a decisão também nos pênaltis. E para fechar, o Vasco, na última participação em 2024, acabou sendo eliminado na segunda fase, perdendo para o Vitória por 4-1, foi goleado por 4-1 e foi eliminado depois da fase de grupos. Na primeira fase, logo depois, na sequência, no mata-mata, foi eliminado pelo Vitória nessa goleada por 4-1. Para fechar aqui esse boletim, vou trazer o Matheus Curopos, que deu uma entrevista à Vasco TV falando da expectativa dele para o Vasco nessa participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos ouvir. Para a competição, é uma das competições mais importantes da categoria.
se não a mais importante. Nosso elenco hoje ele é formado por, na maioria, atletas nascidos na geração 2006 e 2007, porque a geração 04, 05 vai estar compondo o elenco do profissional, né, para jogar as primeiras partidas do Campeonato Carioca de 2025. Então a gente está indo para a competição com um elenco bem jovem, mas independente da idade, é um elenco com bastante qualidade, com valores individuais muito bons. Então a gente sabe da responsabilidade que a gente tem na competição em estar vestindo a camisa do Vasco, com um jogo bem propositivo, ofensivo, para que a gente possa avançar e conquistar nossos objetivos dentro da competição. Esse o técnico Matheus Curopos, que chegou ao Vasco em 2024, veio do Bangu, treina o time sub-17, já que o Ramon Lima, técnico do sub-20, vai comandar as primeiras partidas do time profissional no Campeonato Carioca. Boa sorte para a molecada e que venha o bicampeonato nesse ano de 2025. Segue com você, Flávio Dias. Como últimas informações, La Vega. Vamos tentar mais uma vez esclarecer. Eu conversei na semana passada com o presidente do River Plate, Jorge Cabreiro, e ele me disse claramente que não tinha chegado nenhuma proposta do Vasco. Da mesma forma como Gonzalo Sorondo, ex-zagueiro do Inter, que também disse: do Vasco não recebi nada. O jogador teria contrato se encerrando no dia 31, ontem, ficaria livre. O presidente do River Plate estava na expectativa, porque tem 60% dos direitos federativos e tem aí uma parceria com uma grande empresa de agenciamento de atletas que detém 40%, esperava receber algum dinheiro. E a gente ficou aqui na expectativa de ser o Vasco, mas ele confirmou, não havia nenhuma proposta do Vasco, absolutamente nada. Eu falei com o presidente Cabreiro no dia 29 e mais uma vez ele me disse: não tem nada, Flávio, absolutamente nada. E depois da notícia, saída do Fluminense, trazendo o jogador, fui de novo a Jorge Cabreiro, que me disse: eu avisei, eu disse que não tinha absolutamente nada. Eles estavam negociando, mas estavam negociando com outro clube. A direção de futebol do Vasco, até mandei mensagem, mas é aquilo. A priori, o Vasco nunca teve interesse nesse jogador. São notícias que surgem, notícias que acontecem, sondagens, sim, mas interesse de fazer proposta, não. O Vasco talvez estivesse esperando o jogador terminar contrato para aí sim formalizar alguma coisa. Mas nem isso, porque segundo a informação do presidente, em momento nenhum o Vasco manteve contato para contratar esse jogador. É isso, e como última informação, confirmando a estreia do Vasco. O Vasco jogando no Campeonato Carioca no dia 11, 4h30 da tarde em São Januário contra o Nova Iguaçu, time alternativo, que é treinado por Ramon Lima. Fábio Carilli chegando amanhã, intensificando os treinos, e a gente fica numa expectativa enorme, porque amanhã volta o nosso fogãozinho a lenha normal, por conta de novidades, contratações. A direção sendo muito cobrada, o presidente Pedrinho, o diretor executivo Felipe Maestro e também o diretor executivo Marcelo Santana. Contratações, nomes, não tem dinheiro? E aí, como é que vai ser? Vai se montar um time como? Essas respostas a gente vai ter nesse mês de janeiro, nesses próximos dias, ok? Grande abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. A gente se vê amanhã na programação normal do canal Atenção Vascaínos. Tchau. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!